Olá, crianças. Bom, hoje nós vamos iniciar a nossa unidade 3 da apostila de matemática. Então, eu venho aqui explicar para vocês alguns conceitos. Então, eu vou pedir para que vocês abram a apostila de vocês na página 68 e 69. Aqui a página da tia Camila, né, vai ficar uma única página, mas aí vocês conseguem ter visualização das duas páginas. O que nos pede nesse início é fazer uma leitura desta imagem, tá certo? Então, que vocês possam observar a rua, né? A gente tem a imagem, né, de um carro, e também nós temos aqui as placas que nos indicam direção da rua, nos indicam os lugares, distâncias, né, de alguns lugares, e a gente consegue observar também, né, as casas, como são feitas essas construções, né, porque nesta unidade a gente vai trabalhar a geometria nas cidades brasileiras. Então, que vocês possam ler esse box que diz, né, o que eu sei e tentem responder essas perguntinhas que estão aqui, correto? Bom, então nós vamos lá para a página 70, tá? Aqui na página 70, a gente vai falar um pouquinho sobre ruas paralelas. Ruas paralelas é um conceito que vocês já conhecem um pouquinho, tá? Então, assim, para a gente compreender ruas paralelas, a gente tem aqui, né, um croquis da cidade de Curitiba, que é o centro de Curitiba, tá? Nós vamos ver o exemplo da cidade de Curitiba e da cidade de Teresina, que são cidades que são planejadas, tá certo? Bom, então o que são ruas paralelas? Ruas paralelas são ruas que têm a mesma direção e que não se cruzam. Então, elas possuem a mesma direção e não se cruzam. Aqui tem um outro exemplo, né? Bom, vamos olhar agora para a cidade de Teresina, que também é uma cidade planejada, certo? E aqui a gente também consegue observar ruas paralelas. Também conseguimos, né? Nós podemos observar, por exemplo, a Rua dos Beija-Flores, ela é paralela a qual rua? A Rua dos Canários, certo? Então vejam, por quê? Porque elas seguem a mesma direção e não se cruzam. Em seguida, vocês têm algumas questõezinhas aqui para responder, ó. Então aqui tá dizendo que para vocês observarem as ruas tanto da cidade de Curitiba quanto da cidade de Teresina e vir responder essas perguntas. Na primeira pergunta, diz assim: você consegue observar ruas paralelas na imagem de Curitiba e na de Teresina? Então vejam, tanto na imagem de Teresina, né, a gente pode pegar outros exemplos, por exemplo, essa rua Rita Ludoft, ela paralela a quem? A Rua dos Tucanos, tá certo? Então nós temos outras ruas paralelas, Rua Bitar com a Rua de Fátima, também são paralelas, ó, possuem mesma direção e não se cruzam. E aqui também, né, a tia Camila já destacou para você alguns exemplos. Então vejam, tanto na cidade de Curitiba quanto na cidade de Teresina é possível identificar, então, ruas paralelas. Aqui está pedindo assim: dê um exemplo de ruas paralelas em Curitiba e dê um exemplo de ruas paralelas em Teresina. Então, a questão 2, a questão 3 é pessoal. Então, vocês vão lá, tanto no mapa aqui do centro de Curitiba, vão escolher duas ruas que são paralelas e vão aqui na cidade de Teresina e buscar duas ruas que são paralelas para preencher a questão 2 e 3, certo? Lá no portal do Homeschool do Poliedro, tem algumas outras sugestões, alguns links e vídeos que trazem para vocês uma curiosidade, né, para aqueles que queiram conhecer um pouquinho da cidade de Curitiba, por exemplo. Então, lá tem uma galeria com fotos da cidade. Então, aqueles que se interessarem, podem entrar e acessar para ver e conhecer um pouquinho da cidade de Curitiba. E também tem um vídeo disponível que apresenta a cidade de Teresina, certo?
Então, é algo complementar. Então, aqueles que tiverem interesse podem acessar lá no portal do Homeschool. Está lá disponível no dia 30, né, de março, que vai ter esses vídeos disponíveis para vocês, certo? Bom, tem até uma outra proposta que é para que vocês entram, né, lá no Google Maps e que vocês possam identificar, observar o bairro de vocês também, identificar ruas paralelas, né, que estejam no bairro de vocês, correto? Bom, nós vamos dar continuidade agora na página 72 e nós vamos conhecer outros conceitos. Agora a gente vai trabalhar reta e segmento de reta. Muito bem, aqui a gente tem uma imagem, né, de uma ponte que se chama Ponte Newton Navarro, da cidade de Natal, certo? E aqui na perguntinha 1, ele pergunta para vocês, nessa imagem, que elementos vocês identificam como linhas, né, nesta figura. Então, vocês podem observar, né, toda essa imagem. E o que nos lembra linhas nessa figura? Então, a gente pode colocar o quê? As colunas dessa ponte, né, são um exemplo. E aí vocês vão observando mais, né? A gente pode ver também, né, esses cabos aqui inclinados, que também nos lembram linhas, né, linhas retas. Então, vocês vão observar e vão fazer a anotação de vocês aqui, tá? Essa é uma resposta pessoal que vocês vão colocar. Bom, aqui nos traz o conceito de segmento de reta e de reta. Então, vamos lá. Bom, essa imagem aqui representa um segmento de reta, tá? Bom, um segmento de reta, ele é parte de uma reta. Ele tem começo e tem fim. Ou seja, o segmento de reta, ele é limitado. Então, ele começa no ponto A e termina no ponto B. Então, na geometria, a gente dá nome a esses pontos, utilizando as letras maiúsculas do alfabeto. Então, aqui a gente tem um segmento de reta limitado, que começa no ponto A e termina no ponto B. Aqui em cima tem a representação, a gente representa dessa forma, segmento de reta AB. Depois, está pedindo para que vocês façam um exercício, ó. Utilize uma régua para medir o segmento de reta anterior e depois complete. Então, AB, o segmento de reta AB, é igual a quantos centímetros? Então, aqui vocês têm uma tarefa. Vocês vão pegar uma régua e vocês vão posicioná-la aqui. Então, vocês vão colocar o A, né, no 0, e vocês vão ver até quanto chega esse segmento. Vocês vão medir o comprimento desse segmento. Então, se vocês fizerem aí, utilizarem a régua certinho, vocês vão descobrir que o segmento de reta é de 4 centímetros, certo? E aqui, nós temos uma imagem de uma reta, tá? Então qual que é a diferença do segmento para a reta? A reta, ela é infinita. Você consegue prolongar ela dos dois lados, tanto deste lado quanto deste outro lado. Então, ela é infinita. Aqui na nossa apostila, a gente está desenhado um pedacinho dessa reta. E por essa reta passam infinitos pontos. Aqui está marcado o ponto A e o ponto B, mas passam infinitos pontos, tá certo? Então, a reta, ela pode ser prolongada dos dois lados, correto? Bom, muito bem. Agora, né, dentro do que o portal do Poliedro, do Homeschool nos indicou, então, uma atividade para que vocês façam no caderno é escrever qual é a diferença entre segmento de reta e reta. Então, vocês vão lá para o caderno de vocês e vão escrever essa perguntinha, né? Qual é a diferença entre segmento de reta e reta? E vocês vão responder, né? E depois eu vou corrigir com vocês, né, essa atividade. E eu gostaria também, como já sugerido, que vocês façam as páginas 93 e 94 do livro, tá? Vocês vão fazer os exercícios 1 e 2. E aí, na próxima aula,
eu vou corrigir esses exercícios com vocês e dar continuidade nos conteúdos. Lá no portal também, se vocês entrarem, tem algumas sugestões de joguinhos para vocês aprimorarem os conhecimentos de vocês em reto e segmento de reto. Então, lá do dia 1 de abril, foi disponibilizado alguns jogos. Então, aqueles que queiram, né, treinar um pouquinho, né, se divertir conhecendo esses conceitos, podem acessar o portal do Poliedro do Homeschool do dia 1 do 4 e acessar esses jogos, certo? Bons estudos, façam os exercícios que na próxima aula eu corrijo com vocês. Um abraço!